Nietzsche e a mecânica do poder feminino. Existe uma lâmina invisível que corta mais fundo do que qualquer espada. Nietzsche chamava isso de navalha da verdade. Aquela que atravessa as aparências e escancara o que realmente manda no jogo das relações humanas. E o que ela mostra? Que tudo o que você acha que sabe sobre amor, desejo e poder é só a casca. Por baixo tem um oceano bem mais escuro. Já reparou como tem gente que controla os outros sem levantar a voz, sem ameaçar, sem fazer cena? Como alguém consegue te fazer dançar conforme a música dela, sem você nem perceber que está sendo guiado? Esse é o poder invisível. O poder que não precisa de corrente, porque age direto no desejo. E quando o assunto é relação entre homem e mulher, a gente entra no terreno mais antigo e mais sofisticado desse jogo. Nesse cenário, a mulher vira aquilo que Nietzsche observava como uma mistura de fascínio e medo, a arquiteta invisível das emoções masculinas. Não porque ela seja má, nem porque seja manipuladora por natureza, mas porque, ao longo de milhares de anos, aprendeu a agir nas sombras do desejo. Vamos falar a real. O homem médio acha que está no controle. Acha que escolhe, que decide, que conduz. Mas a verdade é outra. Ele está atuando numa peça de teatro sem ter escrito uma única fala. Entra achando que é o protagonista, o herói da história, mas só está repetindo frases que foram plantadas na cabeça dele sem que ele percebesse. O amor, meu caro, é a fachada mais bonita do controle. Para um segundo e pensa nisso. Quando você se apaixona, faz coisas que nunca faria em estado normal. Muda a rotina, muda plano, muda sonho. E faz tudo isso achando que é livre, que a escolha é sua. Mas a pergunta é simples. Quem está escolhendo de verdade? A genialidade desse mecanismo está justamente no fato de ele ser invisível. O domínio real não precisa de algema nem de ameaça. Ele funciona através daquilo que você quer fazer. E quando você quer algo demais, você fica previsível, fácil de ler, fácil de controlar. Você vira escravo do próprio desejo. Nietzsche via as relações humanas como um campo de batalha silencioso. Não de armas, mas de vontades. E ele sacou algo perturbador. Na maioria das vezes, o homem nem sabe que está em guerra. Ele acha que está vivendo um romance. Acha que está conquistando, quando na real está sendo conquistado, moldado, virando uma versão de si mesmo que serve ao desejo de outra vontade. E aqui vem a parte mais pesada. Isso quase nunca é consciente. A mulher, na maioria das vezes, nem percebe que faz isso. É instinto. É natureza. É um jogo antigo pra caramba, refinado geração após geração. Passado não em palavras, mas em gestos, olhares, silêncios e atitudes. A natureza testa o que é mole e segue o que é firme. Isso vale para relações e para a vida, em geral. Se você cede demais, se mostra fraco, se implora por atenção e afeto, a natureza te empurra para baixo. Não por maldade, mas porque é assim que funciona. Ela recompensa força e pune fraqueza. O homem moderno, criado numa cultura que romantiza a vulnerabilidade e endeusa o abrir o coração, muitas vezes não entende isso. Ele acha que mostrar carência é amar, que implorar por atenção é ser sincero. Mas a verdade, nua e crua, é outra. Carência não atrai. Carência afasta. E quanto mais você precisa de alguém para se sentir inteiro, menos essa pessoa vai te respeitar. Isso soa duro, cruel, talvez, mas Nietzsche nunca quis te fazer se sentir confortável. Ele queria te fazer enxergar. E o que você precisa enxergar é simples. Enquanto você mendigar amor, você entrega seu poder. Enquanto depender da validação de alguém para se sentir valioso, você vira um escravo emocional. A mulher aqui não é a vilã da história. Ela é o espelho, um espelho cruel, mas honesto. Ela devolve para você exatamente onde você é fraco, onde é incompleto, onde ainda age como um pedinte de afeto disfarçado de homem. E é daí que tudo começa, porque você não muda o que não vê, não transforma o que não reconhece. Se você quer sair desse ciclo de manipulação e contra-manipulação, de poder e submissão disfarçados de amor, precisa primeiro entender as regras reais. As regras que ninguém te ensinou, porque ninguém ganha com você, sabendo, se prepara. O que vem depois vai bater de frente com tudo. O que você acredita sobre relacionamentos, amor e poder. E no fim, a escolha vai ser sua: continuar vivendo numa ilusão confortável ou encarar uma verdade desconfortável que justamente por isso pode te libertar. Vamos afundar
um pouco mais. Vamos falar de como o poder gosta de se esconder atrás da suavidade, de como o controle se disfarça de carinho, de como a dominação veste a fantasia do amor. Pensa num gato. Quando ele quer algo de você, ele não late, não rosna, não ameaça. Ele ronrona, se esfrega na sua perna, te encara com aqueles olhos gigantes e hipnotizantes. E você, todo derretido, acaba dando exatamente o que ele queria. Agora me diz, quem está no controle aí? Nas relações humanas, o jogo é bem mais complexo, mas a lógica é a mesma. O poder de verdade não se anuncia, não bate na mesa, não força nada. Ele seduz, ele envolve, ele faz você querer obedecer. A mulher que entende esse jogo nunca vai te mandar fazer nada. Ela não precisa... Ela cria um clima emocional onde você naturalmente faz exatamente o que ela quer. E o melhor detalhe, você ainda acha que a decisão foi sua. Sai até orgulhoso, achando que tomou a iniciativa. E como isso acontece na prática? Com recompensas e punições emocionais tão sutis que passam despercebidas. Um sorriso quando você age do jeito certo. Um silêncio frio quando você sai da linha. Atenção quando você é conveniente. Distância quando não é. Isso é condicionamento puro, behaviorismo raiz. Só que embalado como romance, conexão, intimidade, e aqui vem o pulo do gato. Quanto mais você se apega emocionalmente, mais esse condicionamento funciona. Porque agora não é só sobre ganhar algo, é sobre não perder o que você já tem. É sobre não perder ela. E esse medo da perda é uma das formas mais fortes de controle que existem. Nietzsche enxergava isso com uma clareza absurda. Para ele, o amor romântico do jeito que vendem pra gente, muitas vezes é uma prisão dourada. Você entra sorrindo, acha lindo, até paga o ingresso e só depois percebe que a porta se fechou atrás de você. Mas, vamos ser justos, isso não é uma conspiração consciente das mulheres contra os homens. Não existe reunião secreta para combinar nada disso. Isso é mais antigo que qualquer cultura moderna. É estratégia evolutiva. Está gravado no comportamento, não num plano maligno. Durante milhares de anos, mulheres dependeram dos homens para proteção e recursos. Elas não podiam competir na força bruta. Então desenvolveram outro tipo de poder, o poder da influência emocional. O poder de fazer o homem querer proteger, querer prover, querer agradar. E esse tipo de poder é muito mais eficiente que força física. Porque quando você controla o desejo de alguém, você controla a pessoa inteira. Não precisa obrigar ninguém a nada. A própria pessoa se dobra sozinha, tentando conquistar aquilo que você oferece. Aprovação, atenção, afeto, sexo. E sim, o sexo entra como a moeda mais antiga desse jogo. Não porque mulher não goste de sexo, isso é papo furado. Mas porque, consciente ou inconscientemente, aprenderam que o acesso ao sexo pode virar ferramenta de troca, de recompensa, de punição. Já o homem comum está tão carente de validação sexual que aceita qualquer acordo, qualquer regra, qualquer condição. Ele muda quem é, engole vontade, se molda para caber no que esperam dele. Tudo por um pouco de atenção, um pouco de afeto, um pouco de sexo. Agora pare e pensa, isso é amor mesmo? Isso é liberdade? Ou é só escravidão emocional, com um nome mais bonito? Nietzsche diria para você acordar, enxergar o jogo como ele é, sem raiva, sem ressentimento, mas com lucidez. Porque só quando você vê as correntes é que começa a ter chance de quebrá-las. E aqui vai a verdade que quase ninguém quer encarar. O problema não é a mulher, o problema é o homem que permite ser controlado, que entrega o próprio poder sem resistência, que vira um mendigo emocional porque não construiu nada sólido dentro de si. A mulher só pega o poder que você deixa largado no chão. Se você oferece isso embrulhado em carência, necessidade e insegurança, alguém vai pegar. Não por maldade, mas porque a natureza odeia vazio. E odeia ainda mais fraqueza. Quer respeito? Quer ser desejado de verdade? Então para de mendigar. Para de trocar autenticidade por migalha de aprovação. Para de se vender barato no mercado emocional. Enquanto você agir como pedinte, vai ser tratado como pedinte. Enquanto precisar desesperadamente de amor para se sentir inteiro, vai atrair gente que usa essa necessidade contra você. Nem sempre por crueldade, mas simplesmente porque pode. E isso leva a uma pergunta incômoda. Você ama mesmo a pessoa que está do seu lado? Ou ama a sensação de ser validado por ela? Você ama quem ela é?
Ou ama o jeito que ela te faz se sentir sobre você mesmo? Essas perguntas doem, mas são necessárias, porque muita gente não está em relacionamento por amor. Está ali por medo de ficar sozinho, por fome de validação, por um vazio interno que tenta tapar com outra pessoa. E quando a base é essa, não é amor que você constrói, é dependência, codependência. Uma prisão compartilhada por dois. Agora a gente entra no núcleo mais sombrio do jogo, no coração do inconsciente. Nesse teatro gigante onde todo mundo atua sem nem perceber que está seguindo um roteiro. Imagina que você está assistindo a uma peça. No palco, tem um homem que se acha livre. Ele fala das escolhas dele, dos sonhos, dos desejos. Se enxerga como o autor da própria história. Só que, se você presta atenção de verdade, começa a notar algo estranho. Cada fala, cada gesto, cada reação segue um padrão. Tudo parece ensaiado. Ensaiado demais. Aí vem o estalo. Existe uma diretora invisível nos bastidores. Ela não sobe no palco. Não dá ordem direta. Não levanta a voz. Mas de algum jeito, o cara sempre acaba fazendo exatamente o que ela quer, como se tivesse fios invisíveis puxando cada movimento dele. Essa é a dinâmica que Nietzsche enxergava nas relações entre homens e mulheres. O homem entra achando que é o protagonista, o herói, o cara que decide. Mas na real, ele está atuando num roteiro que nunca escreveu. Um roteiro construído aos poucos, cena por cena, em milhares de pequenas interações que moldaram quem ele virou. E a mulher? Ela vira o enigma, o mistério a ser resolvido. E o homem, programado para resolver problemas, vencer desafios, conquistar o impossível, vira um decifrador viciado. Ele gasta energia mental absurda tentando entendê-la, agradá-la, descobrir qual é o código secreto que finalmente vai fazê-la amá-lo por completo. Só que aqui está o detalhe que ele não percebe. Esse enigma não tem solução. Não porque ela seja indecifrável, mas porque a busca em si é armadilha. Quanto mais ele tenta entender, mais energia investe. Quanto mais investe, mais se apega. E quanto mais apegado fica, mais controle ela tem. É um ciclo perfeito. E o mais louco é que quase ninguém faz isso de forma consciente. Não é complô, não é maldade planejada, é instinto. É biologia rodando um código antigo para caramba. Olha como isso aparece no dia a dia. O cara que muda os planos porque ela não curtiu muito, o sujeito que some dos amigos porque ela tá precisando dele. O homem que engaveta sonhos porque relacionamento exige sacrifício. Sacrifício, palavra pesada, porque num relacionamento saudável, você não sacrifica quem você é. Você cresce, expande, evolui, vira mais do que já era. Mas quando o jogo é poder disfarçado de amor, acontece o oposto. Você encolhe, se adapta, se molda, vai ficando menor e cada vez que você se adapta demais, perde um pedaço de si. Um pouco da autonomia, um pouco do poder pessoal. Enquanto isso, ela ganha espaço dentro da sua cabeça. Ganha influência sobre suas decisões. Ganha controle sobre seu estado emocional. Não porque ela seja má, nem porque esteja arquitetando tudo, mas porque a natureza favorece quem ocupa espaço. E se você entrega o território de graça, se dá as chaves do seu castelo interno. Alguém vai entrar. Nietzsche chamava isso de vontade de poder. Para ele, todo ser vivo tem esse impulso básico de crescer, expandir e influenciar, não no sentido clichê de dominar os outros à força, mas de ocupar espaço no mundo, de moldar a realidade ao redor. E nas relações isso nunca desliga. Nunca. Mesmo quando vem disfarçado de cuidado, de preocupação, de carinho. Eu só falo isso porque me importo. Eu só quero o seu bem. É pro seu próprio bem. Quantas vezes você já ouviu isso? E quantas dessas vezes isso veio antes de alguém tentar te mudar, te limitar, te encaixar num molde que não era o seu? O controle emocional se fantasia de virtude. Parece amor, parece zelo, mas no fundo é só vontade de poder querendo crescer. Isso não quer dizer que todo cuidado é falso ou que todo carinho é manipulação. Não é isso, mas quer dizer que você precisa aprender a diferenciar, a enxergar além do discurso bonito, a sentir a energia real por trás das atitudes. A mulher que te ama de verdade quer que você seja mais forte, mais realizado, mais você. Ela te desafia a crescer, mas não te diminui. Ela ocupa espaço na sua vida, mas não invade quem você é. Já a mulher que joga pelo poder emocional precisa que você seja menos, para ela se sentir mais. Precisa da sua fraqueza para validar a força dela. Precisa da sua dependência para se sentir necessária. E o homem mendigo de afeto
aceita isso sem questionar. Porque, para ele, ser necessário é melhor do que se sentir irrelevante. Então ele vira útil, sempre disponível, sempre solícito, sempre esperando. Esperando o quê? Um sinal, um sorriso, um eu te amo que faça todo o sacrifício parecer valer a pena. Ele vira um cachorro esperando um biscoito. E quando o biscoito vem, quando rola um pouco de atenção, um pouco de afeto, ele se sente no topo do mundo, até o biscoito sumir de novo e ele voltar a implorar. Esse é o teatro do inconsciente. A peça que se repete em milhões de casas, todos os dias, com atores que nem sabem que estão no palco e um roteiro que ninguém gosta de admitir que existe. Mas você já está começando a enxergar os fios, já está percebendo o jogo e depois que você vê, não tem como desver. Não dá para voltar para a ignorância confortável. Agora a escolha é sua. Continuar atuando num roteiro que escreveram para você. Ou finalmente começar a escrever suas próprias falas. Chegamos na parte mais dolorida dessa jornada. E justamente por isso, a mais libertadora, é a hora de encarar o espelho cruel. De ver o que a mulher realmente revela quando você cria coragem de olhar sem fugir. A verdade, seca e direta, é essa. A mulher não é a vilã da sua história. Nunca foi. Ela é só o espelho, um espelho que devolve para você, sem filtro e sem anestesia, exatamente onde você é incompleto, onde você é fraco, onde lá no fundo você ainda é um mendigo de amor. Isso dói, porque é muito mais fácil culpar. É confortável dizer que ela te manipulou, te controlou, te machucou. Muito mais fácil do que admitir a parte que ninguém gosta de assumir, que você deixou, que você entregou seu poder, que você se diminuiu porque morria de medo de ficar sozinho. Nietzsche não tinha muita paciência para a postura de vítima, não por falta de empatia, mas porque ele sabia que enquanto você se vê como vítima, você fica preso. A vítima não age, não decide, não muda nada. Tudo acontece com ela, nunca por ela. Então bora fazer um exercício de honestidade radical. Olhar no espelho de verdade. Quando ela te ignora e você sente aquele aperto no peito, aquele desespero quase infantil, o que isso mostra? Que você está dependendo dela para se sentir alguém, que sua autoestima está na mão dela, que você terceirizou o seu valor pessoal. Quando ela conversa com outro cara e o ciúme te corrói por dentro, o que isso revela? Que você não se sente suficiente, que no fundo acredita que ela pode achar alguém melhor, porque você mesmo não se vê como a melhor opção. Quando você muda seu jeito, seus gostos, sua postura só para agradar, o que isso escancara? Que você não tem uma base firme dentro de si, que você é como uma folha solta, indo para onde o vento da opinião alheia sopra. Isso não é acusação, é constatação. São espelhos sendo colocados na sua frente. E sim, o reflexo pode ser feio, pode machucar, pode dar vontade de quebrar tudo, mas não quebra o espelho. Porque o espelho não criou nada disso. Ele só mostrou o que já estava aí. E sem ver, não tem mudança. Nesse sentido, a mulher acaba sendo uma professora dura. Ela ensina do jeito mais cruel possível. Pela dor, pela rejeição, pelo afastamento. Quando ela se afasta porque você está carente demais, a lição é clara. Carência não atrai. Quando ela perde o interesse porque você ficou previsível, a mensagem é simples. Mistério e desafio importam. São lições pesadas? São, mas são reais. E é aqui que muita gente erra feio. Em vez de aprender, preciso me tornar inteiro. Aprende, preciso parecer inteiro. Em vez de construir valor de verdade, constrói personagem. Em vez de matar o mendigo interno, só aprende a escondê-lo melhor. Isso até funciona por um tempo. Dá para enganar os outros. Às vezes até a si mesmo, mas a verdade sempre vaza. Aparece nos detalhes, nas reações exageradas, nos momentos em que a máscara cai, porque não dá para fingir ser inabalável enquanto você ainda implora por amor. Não dá para bancar o desapegado quando uma mensagem dela ainda define seu dia. Não dá para atuar como abundante quando por dentro você vive na escassez. A transformação real é mais profunda. Ela exige que você mate o mendigo, de verdade, sem romantizar, sem maquiagem, sem dó. E como faz isso? Como se mata esse mendigo de afeto que vive pedindo migalha de validação? Primeiro, você para de alimentar. Para de buscar aprovação o tempo todo. Para de medir seu valor pela atenção dos outros. Para de trocar quem você é por alguns segundos de aceitação. Isso vai doer. O mendigo vai berrar, vai implorar, vai dizer que sem aquela pessoa
Sem aquele amor, você não é nada. Vai bater a solidão, o vazio, o medo bruto de ser deixado, e você fica... aguenta, não foge, olha para esse desconforto de frente. E com o tempo, começa a perceber algo absurdo. O mendigo mentiu para você a vida inteira. Você não precisa disso para existir. Não precisa daquela pessoa para ter valor. Não precisa de amor externo para ser inteiro. Quando isso desce de verdade, não só na cabeça, mas no corpo, no osso, algo muda. Você muda. Você começa a construir em si o que antes buscava nos outros. Cria suas próprias fontes de realização, seus próprios objetivos, sua própria missão. Algo maior do que qualquer relacionamento. E aí vem o efeito colateral curioso. As pessoas começam a te ver diferente. As mulheres reagem diferente. Não porque você aprendeu truque ou joguinho, mas porque você não precisa mais delas. E necessidade afasta, mas autossuficiência puxa, puxa forte. Quando você não precisa de validação, você fica interessante. Quando não tenta impressionar, você impressiona. Quando para de mendigar amor, você vira alguém digno de ser amado. É um paradoxo bonito e cruel. Você só recebe aquilo que para de perseguir desesperadamente. A mulher sente isso, mesmo sem saber explicar. Ela sente quando está diante de um homem inteiro e quando está diante de um homem faminto. A diferença é gritante. É a diferença entre um rei e um mendigo. O rei não implora, não pede atenção. Não muda o rumo por causa do humor alheio. Ele simplesmente é. Quem quer estar perto, vem. Quem não quer, vai. E ele segue firme, centrado, governando o próprio reino por dentro. E agora a gente chega ao ato final. A virada de chave, ao momento em que o mendigo morre e nasce algo completamente novo. Aquilo que Nietzsche chamava de Übermensch, o homem soberano, o cara que parou de viver de aprovação alheia e virou a própria fonte de valor. Mas deixa isso bem claro desde já. Isso não é truque de autoajuda. Não é método mágico de 3 semanas. Isso é morte e renascimento. E toda morte de verdade dói. Toda transformação real cobra um preço. Você vai ter que deixar morrer versões suas que carregou por anos, talvez a vida inteira. O nascimento do homem soberano começa quando você entende de verdade, não só na cabeça, mas no corpo inteiro, que você não precisa de ninguém para ser completo, que você já é inteiro. Sempre foi. A sensação de incompletude foi algo que te venderam desde cedo. Te venderam a ideia da cara metade, como se você fosse meio homem andando por aí procurando alguém para te completar. Te empurraram o romance de filme, onde só existe final feliz quando aparece o amor da vida. Te convenceram de que ficar sozinho é fracasso. Só que a real é outra. Você não é metade. Você é inteiro. Relacionamento não é 2 metades se juntando. É 2 inteiros crescendo juntos. 2 reis formando aliança. Não 2 mendigos disputando migalhas emocionais. Quando isso cai de verdade, sua relação com mulheres muda completamente. Você para de buscar salvação nelas. Para de esperar que elas tapem buracos que só você pode resolver. Para de colocá-las em pedestais absurdos, onde nenhum ser humano deveria estar. E aí, acontece algo curioso. Você começa a enxergá-las como pessoas reais, com falhas, medos, contradições, com seus próprios vazios e buscas. Elas deixam de ser deusas inalcançáveis ou vilãs manipuladoras. Viram só isso mesmo, pessoas. E quando você se relaciona com alguém como pessoa, não como solução emocional ou fonte de validação, aí sim, algo real pode nascer. Algo baseado em escolha, não em desespero. O homem soberano não morre de medo de perder porque ele sabe que no fim das contas ele sempre tem a si mesmo. E ele construiu esse si mesmo em bases tão sólidas que rejeição nenhuma derruba, perda nenhuma destrói. Isso não quer dizer que ele não sente dor. Não quer dizer que virou frio ou insensível. Quer dizer que a dor não define quem ele é. A perda não o quebra. Ele sente, processa e continua em pé. Porque existe algo maior guiando a vida dele. Uma missão, objetivos, uma visão que não depende da validação de ninguém. Ele está construindo algo que existe com ou sem companhia. Um legado, uma obra, um caminho... E essa missão vira a âncora dele. A bússola. Um propósito que ninguém pode tirar, porque ninguém deu. É dele. Ponto. Nietzsche dizia que o homem superior precisa de solidão como uma planta precisa de água. Não porque odeia pessoas, mas porque precisa de espaço para crescer
sem ser moldado pela expectativa dos outros, para ouvir a própria voz sem o barulho externo. Quando você domina a solidão, quando ela deixa de ser medo e vira refúgio, você fica livre de verdade. Porque agora você escolhe companhia por vontade, não por carência, por expansão, não por medo. E sim, as mulheres sentem isso. Elas sentem quando estão com um homem que escolhe estar ali, versus um homem que precisa estar ali. E essa diferença muda tudo. É a diferença entre ser desejada e ser necessária. E vamos ser honestos. Ser desejada é muito mais atraente do que ser necessária. Necessidade pesa, cobra, pressiona. Já desejo é leve, é troca, é dança. E aqui entra o paradoxo final, que fecha todo esse ciclo. Quando você para de correr atrás de amor, o amor aparece. Quando você para de implorar atenção, a atenção vem. Quando você fica inteiro por dentro, as pessoas naturalmente se aproximam. Não todas. Pessoas que querem controle, dependência e poder somem rápido. Percebem que você não é mais um alvo fácil. E isso é ótimo. É o filtro natural funcionando. Mas as pessoas certas aparecem. As que também estão crescendo. As que também entenderam que completude vem de dentro. Essas reconhecem algo familiar em você. E aí sim, pode nascer algo forte, algo verdadeiro. Então vamos amarrar tudo o que vimos até aqui. Começamos entendendo que o poder muitas vezes se esconde atrás do afeto, que o amor pode virar a forma mais elegante de controle. Vimos como o homem entra no jogo achando que é o herói, mas só está seguindo um roteiro que não escreveu. Depois vimos como esse controle funciona na prática, com recompensas e punições emocionais quase invisíveis. Como a dependência vai sendo criada aos poucos até você perceber que construiu a própria gaiola. Depois encaramos o espelho cruel e vimos a verdade. A mulher não é a vilã. Ela só reflete onde você ainda é incompleto, onde ainda vive um mendigo emocional disfarçado de homem. E agora chegamos aqui à transfiguração, ao nascimento do homem soberano que matou o mendigo dentro de si e ficou inteiro, centrado, firme. E agora vem a única pergunta que importa. O que você vai fazer com isso tudo? Vai fechar esse texto e voltar para os mesmos padrões? Continuar trocando dignidade por migalhas de atenção? Continuar entregando seu poder para gente que nem percebe que está pegando? Ou vai usar essa navalha da verdade que Netice te mostrou? Cortar as ilusões? Matar o mendigo? Construir, dia após dia, o homem soberano que você pode ser? Não é o caminho mais fácil. Nunca é. É mais confortável culpar os outros. Mais simples se fazer de vítima. Mais anestésico ficar na ignorância. Mas você não chegou até aqui por acaso. Você atravessou verdades desconfortáveis porque alguma parte sua sabe que precisa mudar. Alguma parte sua cansou de perder no mesmo jogo. Então, fica aqui o desafio final. Nos próximos 30 dias, viva como o homem soberano. Não finja, não pregue. Não tente provar nada para ninguém. Só pratique autossuficiência de verdade. Pare de buscar validação. Pare de mendigar atenção. Use sua energia para construir algo que seja só seu. Um projeto, uma habilidade, uma missão. Observe como as pessoas reagem. Observe como você se sente e depois decida se quer voltar para a prisão confortável da dependência emocional ou seguir expandindo em liberdade. Porque no fim das contas, é isso. Você vai continuar mendigando amor ou vai se tornar a força que ninguém consegue dominar? A escolha sempre foi sua. E agora, você sabe disso.